Sempre morei aqui, neste bairro onde o cheiro de pão fresco pela manhã se mistura com os sorrisos ensaiados. Eu sabia que algo não estava certo, algo silencioso e perturbador. As ruas eram impecáveis, com casas idênticas, a grama cortada com uma precisão quase cirúrgica, e os vizinhos me saudavam com sorrisos vazios e frases decoradas. Mas por trás de cada rosto sereno, havia um segredo, um sutil desvio que ameaçava desfazer a máscara da normalidade. E se tudo o que você conhece não passar de uma ilusão meticulosamente construída, ao caminhar por essas ruas, não pude deixar de notar que, apesar da aparência de perfeição, havia uma perturbação imperceptível. Em cada esquina, cada gesto repetido, escondia-se uma história que se recusava a ser contida. Quando questionei o paradeiro do velho Dário, recebi a mesma resposta de todos. Foi pescar. Ele ama pescar. Uma resposta tão automática que se impunha num silêncio inquietante, especialmente ao recordar que Dário sempre desprezou a água, nutrindo uma versão inexplicável que contrastava com a narrativa unívoca dos demais. Com o passar dos dias, comecei a reparar em mais detalhes. As pessoas pareciam congeladas, num estado de ausência emocional. Ninguém transpirava, ninguém envelhecia. Em certo dia, um menino, enquanto pedalava distraidamente, caiu da bicicleta e rasgou o joelho. Mas o corte não sangrou, como se a vitalidade da vida tivesse sido exilada dali. Esses pequenos desvios da realidade, tão sutis e ao mesmo tempo tão intensos, acendiam em mim uma inquietude que crescia com a mesma força de uma verdade oculta prestes a emergir. A escuridão que se instalava ao anoitecer trazia consigo sons inexplicáveis. Durante a noite, barulhos metálicos vindos do subsolo e vozes sussurrantes em línguas que eu não reconhecia invadiam meus pensamentos, revelando um mundo paralelo, onde nada era o que parecia. Cada som, cada murmúrio, fortalecia a convicção de que aquele bairro escondia segredos profundos e perturbadores. Um evento que abalou minha percepção da realidade ocorreu de forma inesperada. Em minha própria casa, um simples ato cotidiano transformou-se num sinal de alerta. Ao derrubar um copo, cortei-me profundamente, mas, em vez de ver o vermelho vibrante do sangue, observei um líquido escuro, quase negro, que escorria lentamente, como se a própria essência da vida estivesse sendo drenada de mim. Essa visão perturbadora foi o catalisador que me impulsionou a romper a rotina aparente e enfrentar o desconhecido. Movido pela curiosidade e pelo crescente temor, comecei a explorar os recantos proibidos do meu próprio lar. Passei a abrir portas que nunca antes havia notado, a vasculhar corredores escondidos que revelavam segredos há muito guardados. Em meio à poeira do esquecimento, descobri câmeras dissimuladamente posicionadas atrás de espelhos, como se cada movimento fosse monitorado e cada pensamento vigiado. Ficava evidente que nada era real, e que toda a perfeição daquele bairro era, na verdade, uma cortina de fumaça destinada a mascarar uma verdade cruel e absurda. A revelação final não tardou a chegar. Em uma noite inquietante, com um som metálico reverberando sob o chão e as vozes se transformando num coro distante e ameaçador, fui surpreendido por uma intervenção. Um alarme rompeu o silêncio rigoroso, e homens vestidos de branco emergiram, cercando-me com uma precisão militar. Em instantes, fui sedado e, sem compreender o que se passava, perdi a consciência. Quando despertei, estava em uma sala fria e impessoal, rodeado por monitores que replicavam minha realidade de forma distorcida. Um homem de fardas escuras, com um olhar que mesclava severidade e compaixão, dirigiu-se a mim com palavras que mudariam o rumo da minha existência. Você cometeu um crime grave na Terra. Foi sentenciado à prisão perpétua na Colônia Penal 14, Setor Marte. Criamos uma ilusão mental para conter sua consciência. Mas você acordou. Essas palavras soaram como um eco terrível que reverberava em minha mente. Tudo o que eu acreditava ser minha realidade era, na verdade, uma construção meticulosa. Um cárcere de ilusões erguido para dominar a minha percepção. O confronto com essa verdade foi tão brutal quanto libertador, pois no fundo uma voz interior sempre me sussurrava que algo estava errado. Sempre soube, de alguma forma inexplicável, que havia segredos demais para serem ocultados por trás de sorrisos ensaiados e rotinas padronizadas. O turbilhão de emoções e revelações culminou num instante de pura resignação e desesperança.
Gritos que antes ecoavam em minha alma deram lugar a um silêncio absoluto, onde a realidade se esvaiu num redemoinho de significados confusos. O que antes era um bairro perfeito, tornou-se um cenário de horror onde cada detalhe, até a grama meticulosamente cortada, carregava o peso de uma mentira cuidadosamente elaborada. Então, a verdade se revelou de maneira definitiva. Fui levado a uma câmara branca, num corredor que parecia não ter fim. Uma porta se abriu misteriosamente, e logo me vi em um ambiente totalmente diferente, onde a realidade adquiria cores e formas inimagináveis. Estava diante de um universo desolado, um planeta com um céu vermelho como sangue, onde a vida parecia ter sido extinta. Marte, o tão distante e árido planeta, revelava-se como um cemitério silencioso, desprovido de atmosfera e envolto por uma paz mortal. Cada passo que dava sobre o solo marciano reforçava a sensação de que a ilusão havia chegado ao fim, e que minha existência jamais seria a mesma. Num silêncio absoluto, o desespero e a incredulidade consumiram-me por completo. A realização de que eu havia vivido num cárcere mental, numa prisão controlada que alternava entre a realidade e o fantasma de uma vida normal, é uma verdade que ecoa com a mesma força de um grito mudo. A vida que conhecia, com sua perfeição artificial e sorrisos ensaiados, revelou-se como uma construção destinada a manter-me cativo, enquanto minha verdadeira natureza era aniquilada por um sistema que se alimentava da minha própria percepção. Agora, enquanto este cenário desolado se estende diante dos meus olhos, encontro um eco perturbador em minha mente. Quando a perfeição esconde segredos sombrios, a realidade se desfaz. O cenário marciano, com seu céu escarlate e solo devastado, é a materialização de todas as ilusões que um dia acreditei serem reais. E por mais que eu tente resistir, a verdade me persegue como um espectro implacável, a busca incessante por respostas num labirinto de memórias artificiais. Cada detalhe deste universo sombrio me lembra que o preço do controle é a perda da própria liberdade, e que a linha entre a realidade e a ilusão é tênue, e facilmente cruzada. A experiência de ver o sangue fluir, não em vermelho, mas num tom obscuro e perturbador, simboliza a última centelha de humanidade que ainda me resta. Uma centelha que resiste à manipulação das mentes e à construção de realidades falsas. E assim, enquanto a câmera se afasta lentamente, mostrando a imensidão deserta de Marte, deito-me numa compreensão amarga. Nunca foi o bairro que me aprisionava, mas sim a minha própria percepção, manipulada por forças que jamais imaginei existir. A grama cortada com precisão, os sorrisos forçados, as conversas recicladas. Tudo isso era parte de um elaborado experimento projetado para manter-me num estado de constante desorientação, num eterno ciclo entre a realidade e a ilusão. Agora, ao ecoar minhas últimas palavras, retorno à lembrança daquela vida que parecia tão normal, mas que na verdade era um palco para os horrores do controle mental. O mundo que me foi imposto era uma simulação, uma obra de ficção científica que se desdobrava na minha própria existência, assim como nas páginas das obras de Philip K. Dick, onde a falsa segurança é tamanha que nos faz esquecer que até mesmo os nossos sonhos podem ser manipulados. O inferno tem grama cortada, sorrisos ensaiados e céu de mentira. Nesta jornada, aprendi que a verdade pode ser dolorosa e aterradora, mas que é somente enfrentando os segredos escondidos nas sombras que nos libertamos da prisão imposta por uma realidade fabricada. Cada alucinação, cada som estranho, cada detalhe que desafiava a minha percepção era um convite para despertar. Mesmo que o despertar significasse encarar um destino que jamais escolhi. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita ser real.